Vanessa comentou: traz a história do político. Olha, pra quem não entendeu, no último vídeo que eu fiz, lendo uma historinha, folheando livros com som de chuva, com voz bem suave, que vocês gostam muito. A última vez que eu fiz isso, eu me deparei com uma historinha que parece muito legal, que é a história de um político. Só que não deu tempo de ler. Aí eu falei, se vocês quisessem, eles comentavam se queria que eu trouxesse. Então, eu também tô super curiosa pra saber a história desse político, parece muito legal. Eu tava mesmo esperando alguém pedir e eu queria muito ler. Parece muito legal. E eu amo ler historinhas, amo. E como vocês também gostam de ouvir, então deu certinho. Bom, então eu vou ler. Eu vou abaixar aqui vocês para vocês acompanharem comigo aqui no meu colo o livro, tá bom? Muito bem, eu já estou aqui com o livro aberto na historinha do político. E o nome da historinha é O Bem Amado. Eu lembro que a gente ficou muito curioso para ouvir essa historinha. Bom, vamos lá, vou pegar um lápis para ir fazendo um tracinho assim, que é até gostoso, que dá mais soninho. Ai, tô doida pra ler essa história bem grande. Espero que vocês não estejam lendo antes de mim, hein? Olha, o bem amado. Odorico entra, suando por todos os poros. Ah, então é ele. Ele é o Odorico, o político. Olha só. Não é propriamente um belo homem, mas não se lhe pode negar certo magnetismo pessoal. Demagogo, bem-falante, teatral no mau sentido. Sua palavra prende, sua figura impressiona e convence. Veste um terno branco, chapéu, panamá. Olha que ele. Ai, esses políticos. E a madame aqui, ó. Na casa do pobre. Típico de político, meu Deus. O Odorico fala. Ah, lá estão. Ainda cheguei a tempo. Dermeval. Bom dia, Coronel Odorico. Dermeval deve ser esse daqui, ó. Tá falando com ele, né? Será? Vamos ver. Odorico. Bom dia, minha gente. Ao verem Odorico, Mestre Ambrósio e Zelão deixam o balcão. Moleza para de tocar e todo mundo se afasta quando vê ele. Mestre Ambrósio diz: Bom dia, coronel. Fizemos uma parada rápida para molhar a goela. Vamos ter que gramar 3 léguas. O Odorico diz: 3 léguas. Para se enterrar um defunto é preciso andar 3 léguas. Dermival: um vexame. Nossa, eu não tô entendendo essa parte. O que quer dizer esse negócio aqui, ó? Pra se enterrar um defunto é preciso andar 3 léguas. Não entendi. Aí o Moleza falou. Olha o nome do homem, Moleza. Vexame pro defunto ter que viajar tanto depois de morto. Parece que é alguma coisa nesse sentido, né? O Odorico diz: é uma humilhação para a cidade, uma humilhação para todos nós que aqui nascemos e que aqui não podemos ser enterrados. Então quer dizer que eles não podem ser enterrados nessa cidade. Bom, por algum motivo deve ser, né? Vamos ver, será que tem esse motivo aqui? Aí o Moleza diz: ó, deixa eu colocar assim para vocês verem. Muito bem dito. Entram Doroteia e Judicéia. Qual o nome? A primeira é professora do grupo escolar, de maneiras pouco femininas, com qualidades evidentes de liderança. Paradoxalmente, Odorico exerce sobre ela terrível fascínio.
também sobre Juju. Ai, eu acho que tá falando dessas mulheres aqui, ó. Deve ser essas mulheres. Vamos ver onde nós paramos. Tá. Também sobre Juju, esse fascínio se faz sentir. Isso poderia ser explicado por diferentes tipos de frustração. O Odorico diz: quem ama sua terra deseja nela descansar. Aqui, nessa cidade infeliz, ninguém pode realizar esse sonho. Ninguém pode dormir o sono eterno no seio da terra em que nasceu. Parece que o político não deixa ninguém ser enterrado nessa cidade. Eu só não entendo por quê. Olha aqui, ó. Olha aqui o homem morrendo e o político aqui de boa, né? Como se nada tivesse acontecendo. Eu não sei, que estranho, né? Um político que não deixa. Será que daqui deve ter resposta? Não é possível. Tá, aí. Isso está direito, minha gente? Ele pergunta. Aí todos dizem, está não. Aí o Dorico diz, merecem os nossos mortos esse tratamento? Aí a Doroteia e a Juju, merecem não. Doroteia e Juju deve ser essas aqui, ó. Ou essa, né? Uma das três. Aí tá, continuando. Entram Dulcineia e Dirceu Borboleta. Dirceu Borboleta, quem será? Ah, então tá. Essa daqui deve ser a Doroteia, essa daqui deve ser a Juju. Aí essa Dulcineia deve ser essa, que fala entram Dulcineia e o Dirceu Borboleta. Só não sei quem é esse Dirceu Borboleta. Qual dos três será? Olha um puxa-saco aqui, ó. A gente sempre viu um puxa-saco por trás de um político. É normal. Vamos ver. Tá, entram Dulcineia e Dirceu Borboleta. Este com uma vara de caçar. Ah, é ele. É ele. Olha aqui a vara de caçar. Por isso que o nome dele, o sobrenome dele é Borboleta. Porque ele caça borboletas, ó. Esse daqui é de caçar borboletas. Ah, eu não acredito. Deixa eu ver. É isso mesmo, ó. Este com uma vara de caçar borboletas e uma sacola. Esse é o Dirceu Borboleta. Ai, gente, essa historinha tá meio estranha. Quanto a ele, é um tipo fisicamente frágil, de óculos e com o ar desligado. Realmente parece mesmo, se a gente olhar bem pra carinha dele. Parece bem desligado da vida. Só fica atrás dos outros, do político. Cadê onde eu parei? Ai, eu adoro, gente. Eu adoro ler a historinha e ficar olhando imagens. Nossa, é por isso que eu gosto tanto de gibis. No último vídeo eu falei que eu adoro gibis. Eu adoro ler história com ilustrações. Se a história não tiver ilustrações, eu não paro para ler. Porque eu gosto de ver imagens, eu adoro isso. É por isso que eu interrompo bastante a história, para poder olhar as imagens. Vocês já devem ter reparado, né? Olha, vamos continuar, tá? Com o ar desligado. Aí o Odorico fala, já passando a um tom do discurso. Tá, o Odorico já passando a um tom do discurso, que é o Odorico é o político, lembra? Tá, então, já passando ao tom do discurso, ele diz. Vocês estão vendo, né? Tô olhando diretamente pro livro e não olho pra câmera. Mas vocês estão vendo. Vejam este pobre homem. Ah, tá falando do velhinho. Tá falando do velhinho. Olha. Viveu quase 80 anos neste lugar. Aqui nasceu, trabalhou, teve filhos. Aqui terminou seus dias. Nunca se afastou daqui. Agora, em estado de defuntice compulsória, ai que horror, é obrigado a emigrar. Nossa, então não é um político,
que obriga eles a serem enterrados em outra cidade. Eu tava achando que ele era um político mau, um político sem vergonha, mas parece que não. Bom, vamos continuar a ler, né? Tá muito estranha essa história. Tá, daí ele tá falando. Pegam o seu corpo e vão sepultar em terra estranha, no meio de gente estranha. Poderá ele dormir tranquilamente o sono eterno? Poderá sua alma alcançar a paz? Gente, eu tô achando que essa história não combina com a SMR de dormir. Essa história é muito forte. Eu não sei o que eu faço, se eu paro agora ou se eu continuo. Mas como vocês estavam curiosos, né, pra saber a história do político, então vamos continuar. Mas essa história é muito pesada. Ai, não gostei não. Eu achei que era uma história bem divertida, um político fazendo promessa, sabe? Mas parece que não é isso não. Ai, tá vendo? Se eu tivesse lido antes, eu nem ia trazer mais essa historinha. Mas agora que a gente já tá meio caminho andado, vamos continuar. Aí aqui tá escrito, cadê onde eu parei? Alcançar a paz. Aí todos dizem, não, claro que não. Aí, populares são atraídos pelo discurso de Odorico que se empolga sob Alcoreto. Ai, não entendi. Populares são atraídos pelo discurso de Odorico que se empolga. Sobe ao coreto. Gente, alguém sabe o que é coreto? Olha aqui, ó. Coreto, coreto. Nunca ouvi essa palavra, gente. Nunca ouvi, não. Sobe ao coreto. Não entendi. Aí o Odorico diz: meus conterrâneos, vim de branco para ser mais claro. Olha, cadê? Esta cidade precisa ter seu cemitério. Ah, tá. Agora caiu a ficha, né? É porque a cidadezinha é tão pequenininha que não tem cemitério. Aí o Odorico é muito inteligente. A promessa dele é de construir um cemitério. E é óbvio que com essa promessa ele vai ganhar as eleições, né? Quem é que não vai votar nele, né? Que mora nessa cidade. Agora estamos entendendo. É uma cidade pequenininha. Nossa, que coisa. Aí todos dizem, muito bem, apoiado. Aí a Doroteia diz que deve ser essa senhora. A senhorinha deve ser a esposa do senhorzinho, que ela tá chorando. Tadinha. Então, Doroteia diz, uma cidade que não respeita seus mortos não pode ser respeitada pelos vivos. Nossa. Aí o Odorico diz muito bem, dona Doroteia Cajazeira. Doroteia Cajazeira, dedicada professora do nosso grupo escolar. É incrível que esta cidade, orgulho do nosso estado pela beleza de sua paisagem, por seu clima privilegiado, por sua água radioativa. Gente, que horror! A água da cidade é radioativa. Credo. Eu falei pra vocês que as historinhas desse livro são pesadas pra criança. Uma criança lendo uma história dessa, hoje em dia fica com trauma, né? Porque hoje em dia as crianças são bem, né? Tem que ter historinhas bem mais amenas, né? Tá, então, pelo seu azeite de dendê, que é o melhor do mundo, tá? Até hoje ainda não tem aonde enterrar seus mortos. Esse prefeito que aí está. Então tem um prefeito nessa cidade que não tá nem aí pra criar um cemitério. Olha, quem será que é esse? Deve ser o autor, né? Olha aí, ó. É uma pessoa de verdade. Alfredo de Freitas Dias Gomes é um dos conhecidos dramaturgos brasileiros, tendo várias peças de sua autoria adaptadas para novelas e minisséries de televisão. Nossa, que legal! Nascida em Salvador, olha, de Salvador, na Bahia, em 1922. Ah, com certeza já não deve ser mais vivo. 22.
Quantos anos tem? 22? Em 2022 fez 100 anos. Então é 102 anos. É muito difícil esse homem ainda estar vivo, se bem que ainda existem muitos idosos com mais de 100 anos, né? Que a expectativa de vida tá melhorando bastante. Mas não sei, esse Alfredo de Freitas teve várias novelas e minisséries adaptadas para televisão. Essa historinha do bem amado, por isso que é o bem amado, né? Ele era muito amado pelo povo. E eu achei que bem amado era uma ironia, ou seja, que ele era muito odiado, mas não. Realmente é bem amado mesmo. Essa historinha ia dar uma bela historinha pra minissérie, né? Com atores de verdade, né? Tá, ia ser bem legal. Ia ser comédia, né? Ia ser tipo essas comédias. Ia ser legal se colocasse. Aí que tá falando, escreveu entre outros o Bem Amado. Aí também escreveu O Pagador de Promessas e ele escreveu o Roque Santeiro. Roque Santeiro eu já ouvi falar. Que legal, já escreveu o Roque Santeiro. Mas vamos continuar a historinha, né? Então nós paramos lá no Dorico, dizendo que a cidadezinha é muito bonita e não tem um cemitério. Tá. Ai, termina aqui, ó. Vamos lá. Vamos ler juntos. Aí a Doroteia diz, quer dizer, a Doroteia, a Dulcineia e a Juju, elas vaiam. Aí o Dorico, esse prefeito que aí está, que fez até hoje para satisfazer o maior anseio do povo dessa terra. Ele tá perguntando o que ele fez. Aí o Dirceu diz, só pensa em construir hotéis para veranistas. Ele dá valor aos turistas e não ao povo da cidade, o atual prefeito, que não é o Odorico. O Odorico é o prefeito que quer se candidatar. Então tá. Aí a Dulcineia diz: engarrafar água para vender aos veranistas aqui, quer dizer turistas, eu acredito, né? Então olha só. O atual prefeito é que é um sem vergonha, né? E não esse daqui. Aí o Odorico diz, tudo para os veranistas, pessoas que vêm aqui passar um mês ou dois e voltam para suas terras, onde com toda certeza não falta um cemitério. Mas aqui também haverá um cemitério. Nossa, gente, é meio estranho, né? Que história meio, sei lá. Aí a Juju diz, quer dizer, a Juju grita histericamente, queremos o nosso cemitério. Aí a Doroteia, a Juju, o Dirceu e a Dulcineia, queremos o cemitério, queremos o cemitério. Aí o Dorico, e haveremos de tê-lo, cidadãos sucupiranos. Vocês estão vendo, gente? Aqui, ó, sucupiranos. Eu acho que o nome da cidade é Sucupira, né? Porque ele fala cidadãos sucupiranos. Se eleito nas próximas eleições, meu primeiro ato como prefeito será ordenar a construção imediata do cemitério municipal. Aí todos aplausos. Muito bem, muito bem. Uma faixa surge no meio do povo. Vote num homem sério e ganhe seu cemitério. Gente, agora eu entendo por que no último vídeo que a gente tava lendo esse livro, a gente viu isso aqui, ó. Vote em mim. E cheio de, né, dessas coisinhas. Aí aqui também, ó, lembra que eu falei, nossa, que político safado. Aí tinha outro também. Deixa eu ver. Aqui, ó, foi isso aqui que a gente leu no vídeo passado de leitura. Que ele fala assim, povo da minha terra, não tenho palavras para traduzir a emoção que me embarga a voz nesse momento solene. Aí ele fala, se eleito nas próximas eleições, prometo acabar com a fome e a miséria da população carente. Vote em mim hoje para não chorar amanhã. Realmente, ele era um prefeito, um candidato bom. E eu tava achando que ele era um desses safados, sabe? Que legal, né? Olha só. Então quer dizer que realmente
Ele é um homem bom, né? Bom sim, né? Sei lá. Aí o Odorico diz: bom governante. Minha gente é aquele que governa com o pé no presente e o olho no futuro. Olha que frase bonita. E o futuro de todos nós é o Campo Santo. Ai, que horror. Aí o Moleza diz: o Campo Santo. Dulcinea: que homem. Dirceu: repreende-a. Du, tenha modos. Aí o Odorico diz: é preciso garantir o depois de amanhã para ter paz e tranquilidade no agora. Quem é que pode viver em paz mormentemente? Olha aqui, gente. Mormentemente. Esse livro tem umas palavras bem antigas que hoje já não se usa mais. Então, quem é que pode viver em paz sabendo que depois de morto o defunto vai ter que defuntar 3 léguas para ser enterrado? Entendi. Aí o Moleza diz: é mesmo um pecado. Aí o Odorico: uma vergonha. Mas eu, Odorico Paraguaçu, vou acabar com essa vergonha. Aí aqui tá Dias Gomes, o Bem Amado, Rio de Janeiro. Foi escrito em 1980. A maioria de nós nem éramos nascidos, né? Gente, peraí, deixa eu falar com vocês. Assim, pra ser sincera, eu achei que ia ser uma historinha mais legal. Mas não, é realmente o bem amado, não é uma ironia, é real. Então, assim, não foi como eu imaginava. Não sei se quebrou a expectativa de vocês também, como quebrou a minha. Mas é uma historinha gostosa, né? Principalmente pelas figurinhas. Eu gostei bastante das figurinhas. Eu gostei. Não foi uma perca de tempo, eu só achei muito forte pra ler como um vídeo pra dormir, né? Dormir com uma historinha dessa é meio pesado. Acho que pelo menos matou a curiosidade. Eu acho que se eu não tivesse vindo aqui contar, ia ficar naquela vontade, né? Aquela curiosidade. Então, bom, enfim, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que pelo menos vocês tenham relaxado, assim, ouvido essa historinha, relaxando, né? Por mais que não tenha dado um soninho, tá bom? Então, um beijo, tá? A gente se encontra no próximo vídeo de ASMR, que vai ser bem mais relaxante que esse.